a palavra do Sadi, diretor de Geociências do IBGE, e, em seguida, ele vai fazer uma apresentação, não é isso, Sadi? Uma apresentação, em seguida, cada participante segue com as perguntas e sugestões, etc. Para informação ao Sadi, hoje também pela manhã instituímos a Comissão de Cartografia para exatamente acompanhar, junto ao IBGE e outras atividades relacionadas à cartografia, e composta por 8 estados, e essa comissão tem a coordenação da CODEPLAN, aqui do DF. Então, Sadi, com a palavra. Bom, boa tarde. Boa tarde. Vou tentar ser breve aqui. Na verdade, a gente partiu da pauta que nós recebemos junto com o convite e vamos tratar desses pontos que estão destacados aí na nossa exposição aqui. Eu fiz uma pequena apresentação, porque se a gente vai falar de geoinformação, tal, se não tiver um mapinha, pelo menos, a gente não disse a que veio, certo? A gente não disse a que veio. Tal. Bom, o primeiro ponto que nós vamos tratar é a questão do planejamento, da discussão das regiões, das micro-regiões, das meso-regiões, ou seja, da regionalização no país. O IBGE reconhece que há uma defasagem muito grande desde que foram definidas e que nós estamos precisando de um novo recorte territorial para o país que tenha sentido analítico, certo? Que ele sirva para alguma coisa, tanto para o planejamento das pesquisas, como para a divulgação das pesquisas, como para poder fazer análises regionais em espaços um pouco maiores do que o município, mas também menores que os estados. E nós ficamos muito amarrados por conta de uma série de legislação que ficou pendurada no conceito de micro e meso-região, que envolve distribuição de recursos, distribuição de royalties, distribuição daquilo. De repente, você muda isso, você vai deixar municípios que recebem determinadas participações de tributos, seja estaduais, seja federais, assim de fora. Então, é uma coisa que amarrou muito, né? Porque o legislador não quer nem saber, ele foi lá e fala, usa as regiões, as micro-regiões do IBGE, e isso amarrou demais. Então, a gente pode até ser que a gente não chame de micro-região ou de meso-região, que a gente dê um outro nome, regiões para fins estatísticos ou o que interessa, mas isso está no nosso planejamento estratégico, retomar essa discussão e refazer essa discussão, atualizando a divisão regional brasileira referente às unidades equivalentes a meso- e micro-regiões geográficas, disponibilizando o resultado até 2014. Tá? Então, esse ano de 2013 vai ser um ano de estudos, de consultas. Obviamente, o Fórum da ANIPS é um fórum privilegiado para a gente se aproveitar para fazer todas essas consultas no sentido de aprimorar essa metodologia, de tal forma a propor à sociedade, ao final de 2014, de uma forma acordada com os demais atores, uma nova divisão das regiões. Então, isso já está nas nossas preocupações aí. Com relação às regiões metropolitanas, aí a gente ficou amarrado na legislação, né? Isso é atribuição dos estados, ou seja, de vocês, assessorando os governos estaduais na definição das regiões metropolitanas. E a gente encontra as coisas mais esdrúxulas, assim, de que tem estados que só 2 municípios não fazem parte de alguma região metropolitana, né? Não dá para entender que metrópole é essa. De qualquer forma, nós também vamos trabalhar com outros recortes territoriais. Nós já
já iniciamos, já tem estudos que a gente chamou de áreas de concentração de população ou coisas semelhantes, que, na verdade, vão dar conta desse fenômeno de conurbação, de você ter grandes aglomerados de população, de você ter aquela população pêndulo, que ora ou trabalha ou estuda em municípios adjacentes, e ter também um recorte territorial que tenha função analítica e que se assemelhe ao que eram as regiões metropolitanas, que a gente pode chamar de outro nome também, porque, dado que a definição de região metropolitana, para fins de uma série de questões de legislação também, é uma atribuição dos estados, e nós não pretendemos descumprir a lei e não respeitar essa atribuição. Tá? Mas também, ou seja, está no nosso planejamento disponibilizar novas regiões, incluindo o que se assemelha a regiões metropolitanas, e também acompanhar anualmente, para ter esse retrato do país, do que é oficialmente chamado, né, de regiões metropolitanas, as RIDs, né, esses outros recortes, né, o semiárido, a Amazônia Legal, que, na verdade, são importantes para uma série de questões e que mudam periodicamente, os estados alteram, e eu acho que é mais uma possibilidade de cooperação aí com os órgãos estaduais, a gente criar o canal para sempre estar nos alertando, para ser mais uma fonte de alerta quando esse tipo de legislação no nível do Estado se altera. Bom, eu vou pular um pouco para o ponto do... Vou deixar por último essa das geotecnologias, porque, na verdade, eu pretendia fazer uma demonstração online aqui do estágio atual da INDE, mas, infelizmente, não vai ser possível, porque a rede aqui não está funcionando. Então... Ô, Vadir, só um esclarecimento. Você vai apresentar o conjunto, né, da tua área e depois abriria para debate? É isso? Ou não debateria Como em cada... vocês acharem melhor. Se vocês quiserem debater esse ponto, eu estou aqui à disposição. Talvez seja melhor, né? Eu acho, porque é bem específico, né? Tem uma relação. O que vocês acham? Eu particularmente, acho interessante, mas a preocupação com a hora e nós avançarmos num tema só e depois não termos tempo para o outro. Mas aí a Assembleia decide. Então vai lá, apresenta o conjunto e a gente, quando falar, fala sobre tudo. Outra questão é a celebração dos convênios dos estados para discutir a definição dos limites político-administrativos. Né? Essa foi uma iniciativa que o IBGE tomou a partir do censo de 2010, pouco antes do censo de 2010, de celebrar esses convênios com os estados, e que está se mostrando muito proveitosa. Entendeu? Nós temos todo o interesse em continuar, em fomentar esse tipo de convênio entre o IBGE e o Estado, porque, como vocês devem saber, há também a definição dos limites político-administrativos, ou seja, os limites entre municípios, é atribuição estadual, segundo a nossa Constituição. Então, nós não podemos... mas nós, como um órgão técnico, e como isso tem implicação nas estimativas de população, tá? Porque elas partem do censo, e se você tem população para lá ou para cá, contada num município ou outra, o ponto de partida para a estimativa de população fica diferenciado. Então, é fundamental que nós acompanhemos toda essa mudança na estrutura territorial, seja quando o município é criado, ou seja porque a documentação que fez isso é uma documentação muito antiga. Então, fala assim, parte de um olho d'água aqui, chega no marco tal, o marco tal já não existe, o olho d'água tem 3, você não sabe se defletir para tanto, você chega lá. Tal.
Então, hoje nós temos condição de oferecer uma tecnologia de posicionamento, né, muito mais precisa e auxiliar tecnicamente os estados na definição de desses limites. Aqui mostra um quadro dos estados onde nós já temos convênio assinado. Esses em vermelho são aqueles que estamos em fase de renovação, né? Em amarelo, eles manifestaram algum interesse, mas ainda não virou efetivamente nenhuma ação concreta, nós não temos um interlocutor ainda muito bem definido, e os que estão em azul sequer ainda nos responderam se tem interesse ou não na questão da definição dos limites. Isso aqui o Distrito Federal, até a gente entende que tem um município só, não tem muito. Né? Mas eu vou só mostrar, só a título de ilustração para vocês, aqui, um outro problema para o qual nós não temos nenhum marco legal, que é a questão dos limites entre estados. Se para os limites entre os municípios a Constituição é clara que a competência é estadual, na questão do limite entre os estados é simplesmente omisso, não fala de quem é a competência. Tá? O IBGE se baseia numa documentação muito antiga, num Atlas de 1947, que também tem essas definições muito, por vezes, muito mal descritas. Então, nós temos só isso aqui, são de reclamações efetivamente que já nos chegaram de questões de limites estaduais. Aí sim o Distrito Federal tem um problema sério aqui, né, ao norte. E isso aqui estão virando ações que os estados entram no Supremo Tribunal Federal e, na verdade, está se resolvendo numa Câmara de Conciliação, onde na principal tentativa de uma solução amigável entre as partes envolvidas das questões que envolvem os limites, que a gente acha que é a melhor forma, realmente, efetivamente, de se resolver esse tipo de questão. Né? Por fim, aquele segundo ponto que vocês chamaram aqui, o ponto 7, da questão de intercâmbio de geotecnologias, tá? E questão das bases municipais. As bases municipais que nós usamos para o censo, aquelas bases com o setor censitário, com arruamento, no caso do urbano e tal, o IBGE trabalhou diretamente só nos municípios pequenos, menores que 20 mil habitantes. Para os municípios maiores, nós contratamos esse serviço de empresas e, por força de contrato, nós só podemos distribuí-lo a terceiros em 2014. Então, tudo que nós trabalhamos diretamente já é público, imediatamente nós podemos disponibilizar para os estados, tal, e nas cidades maiores, efetivamente, a gente ainda não pode, né, nós também não podemos quebrar uma cláusula contratual, porque nós compramos esse serviço dessas empresas de rodeamento e outras empresas semelhantes, então não podemos quebrar essa cláusula contratual só a partir de 2014. A partir de 2014, nós vamos disponibilizar também toda a nossa base territorial. Quanto à questão as bases dos municípios de 20 mil estão no INDE? Elas estão no site do IBGE. É porque elas estão, as dos municípios, no geral, as bases... Eu só vou colocar aqui a questão para você poder entender. Lá na Paraíba, o IDEME vem recebendo assim, algumas demandas, que demandas municipais para expansão do perímetro urbano, né? E nós temos, tecnicamente, condição de executar esse trabalho. Inclusive, estudando diversas metodologias, né, para adequar e aplicar. Só que nós temos dificuldades em conseguir as bases. A gente faz o ofício para o IBGE, lá João Pessoa, e diz que esse ofício de João Pessoa tem que vir para o Rio de Janeiro, né? E a gente não consegue essas bases. As bases que estão disponibilizadas das áreas urbanas, que é principalmente a que a gente mais precisa,
elas estão em PDF, todas, em Shape ou em outra extensão para ser trabalhado nesse sentido, o que seria muito bom para o IBGE, porque depois que fizéssemos a questão da expansão do perímetro, devolveríamos para o IBGE a nova malha urbana, ajudaria muito, né? Seria uma parceria, não se consegue. Então, a orientação que nós temos lá em João Pessoa é que tem que ser solicitado ao Rio de Janeiro, e que dizem que é um pouco difícil. Você explica agora que acima de 20 mil está entendido, mas os municípios... Abaixo de 20 mil nós podemos fornecer, sim. Você manda um e-mail para mim, depois a gente vai ver como é que providencia. Eu acho que, efetivamente, como são a maioria, sim, são 5.570, a maior parte são municípios pequenos, provavelmente nós ainda não tenhamos gerado os shapes de cada município. Isso tem que ser um pedido ad hoc, entendeu? Porque tem muito município que não tem nem condição, não sabe, a gente não sabe nem abrir o shape e tal. Então, a gente tem que, talvez, dar um tratamento ad hoc, mas essas estão disponíveis. Tá? Hoje em dia, eu sei que o PDF tem e o shape a gente pode providenciar mediante um pedido, tal, mas não há problema algum de disponibilizar. Com relação à troca de metodologia na questão da geoinformação, né, do georreferenciamento, como vocês colocaram aqui, mas ampliando um pouco da geoinformação, eu acho que a grande iniciativa da qual o IBGE faz parte, é um incentivador, é o nosso central tal, é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE, né? Hoje, ela é o grande repositório para você ter não só intercâmbio de dados, mas interoperabilidade, que é o conceito mais novo. Você pode pegar as bases do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Transporte, do Ministério da Agricultura, as próprias bases do IBGE, e, no mesmo local, você identificar onde é que eles estão, essas bases, através do catálogo de metadados, e usando uma ferramenta que foi desenvolvida lá no IBGE, que é o visualizador de dados da INDE, algumas delas já estão disponíveis para ser visualizadas. Eu ia fazer uma demonstração ao vivo aqui, que eu fiz, aliás, para os secretários de planejamento estaduais na reunião do Conceplan, lá em São Paulo, que o pessoal gostou muito. Lá nós fizemos uma vera, assim, entramos na web e fomos juntando camadas tal para ver como é que na verdade, como é que funciona. Mas eu tenho aqui algumas transparências, só para vocês terem uma ideia. O visualizador de dados da INDE, né, ele tem essa cara aqui. Nós temos possibilidade de buscar por tema, por instituição, né, quais foram selecionados, uma busca textual aqui, e a gente vai localizando e vai acionando ou desacionando as camadas que a gente quer. E também, isso, além de acionar, a gente pode visualizar os metadados, visualizar a informação que está por trás e baixar isso em diversos formatos, em formato KML, que é o formato compatível com o Google, em formato Shape ou em vários formatos, né? Aqui, por exemplo, tem outro dado do IBGE que é percentual de pessoas residentes em terras indígenas, né? Essa aqui, todas as obras, as grandes obras do PAC já estão disponibilizadas na INDE, no visualizador, então, quem quiser hoje... O visualizador em Shape é por estado também? Ou só do Brasil como todo? Aí pega, no caso, não tem recorte. É o território não tem. todo. Você pode fazer uma cena, você pode dar um zoom numa cena e baixar aquela cena, entendeu? Você não fica ali preso ao limite político-administrativo. Tem o país todo. É pena que não dá para ver aqui. Você vai dando zoom, você trabalha em várias escalas. Nós estamos visualizando aqui algumas obras do PAC em escala nacional, mas você pode ver, dando zoom tal, numa escala mais aqui regional, tem o Rodoanel, o trem de alta velocidade, e eu mostro no exemplo, você pode até chegar num detalhe maior, intra-urbano,
Por exemplo, a gente vê, tem um exemplo que eu vejo o metrô de Salvador e eu vejo os aglomerados, que é uma informação que vem do PAC, e os aglomerados subnormais. Então, para ver se está atravessando efetivamente uma região muito densamente cheia de favelas, tal, você tem a possibilidade de trabalhar com inúmeras escalas, né? E isso aqui, nós temos um plano de trabalho, a INDE foi criada por um decreto presidencial em 2008, e ela tem um plano de ação que prevê algumas etapas na sua implantação. A adesão à INDE para os órgãos federais ela é obrigatória, segundo esse decreto. Só que obrigatório, a gente sabe que nesse país o obrigatório a gente tem que convencer o outro de que ele é obrigado a fazer determinadas coisas. Mas é assim mesmo, a gente já sabe disso. Então, nós estamos fazendo todo um programa de capacitação, de treinamento dos atores federais para eles aderirem à INDE com um forte apoio do Ministério do Planejamento, que é quem dirige quem tem a presidência da CONCAR, da Comissão Nacional de Cartografia. Para os órgãos estaduais e municipais, e assim por diante, para outras esferas de governo, essa adesão é voluntária. E ela está prevista num segundo ciclo de governo, de implantação da INDE, que, na verdade, nós vamos iniciar. Nós estamos oferecendo, basicamente, esses cursos de capacitação da INDE aqui em Brasília, na ENAP, através é o Ministério do Planejamento que está concentrando as inscrições, tá? E nós estamos já recebendo, quem quiser vir a Brasília para poder fazer treinamento dos estados, quem for dos estados, já está aberto para a inscrição dos estados. Para o segundo semestre, nós pretendemos fazer 1 ou 2 treinamentos em polos regionais. A gente ainda não determinou, preciso fechar esse planejamento junto com o Ministério, mas já pensando no início da implantação dessa segunda fase, que é agregar as informações estaduais. O Rio Grande do Sul já está com bastante dados carregados, pelo menos os dados, porque a SPI, a Secretaria de Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, tinha interesse em mostrar o seu plano de desenvolvimento regional para o Rio Grande do Sul, então fez um acordo lá e já carregou uma série de informações, né? Ainda isso aqui, na verdade, esse visualizador, na verdade, é o final, é o que você está vendo. Mas a Índia é um grande arranjo institucional para obedecer padrões, normas, tipos de equipamentos, compartilhar equipamentos, formar uma grande rede de forma a garantir essa interoperabilidade. Tudo isso com padrões abertos, padrões da OGC, né, que é a Open Geospatial Consortium. Isso tudo aí é tudo feito em padrão aberto, tudo desenvolvido em padrão, tudo software livre, tá? Aqui não tem nada dedicado, nada proprietário. Foi tudo desenvolvido dentro do IBGE com software livre, essa plataforma. Então, vocês podem entrar em www.inde.gov.br, lá tem os visualizadores, tem o I3GEL, que é um visualizador antigo, e tem o VIND, que é esse visualizador novo, né? E tem todo o catálogo de metadados, que já tem mais de 8.000 geosserviços disponibilizados. Então, a ideia é que essa seja a nossa grande plataforma de intercâmbio de geotecnologias, né? Através da capacitação, através do acompanhamento, através do compartilhamento da informação. Vocês falam aqui alguma coisa em termos do compartilhamento da geotecnologia específica para a coleta. Essa aí eu posso... Eu confesso que, quando eu li lá na pauta, não tinha esse item apareceu agora. Então, eu vou discutir, porque o nosso pessoal de informática e mais o nosso pessoal da minha diretoria, basicamente da base territorial, que poderia
pensar alguns módulos de compartilhamento dessa tecnologia. A questão da doação dos PDAs. Esses PDAs, na verdade, nós tivemos, assim, nós compramos uma quantidade absurda, eu não vou lembrar de cabeça para fazer o censo. Depois você armazena isso, a bateria começa a acabar, começa a enferrujar, começa a dar problema. Você não pode ficar com isso parado muito tempo, certo? Então, isso, quem pediu, nós doamos. Nós fizemos, assim, doações massivas para o Ministério da Saúde, para o Programa de Controle à Dengue, para países africanos da língua portuguesa, para países da América Latina. Houve uma doação. Hoje, o que nós temos já praticamente assim, é a reserva técnica para a gente fazer a próxima contagem. É claro que a gente deve ter que comprar novos equipamentos, que muitos desses aí se deterioraram. Então, nós, até quem está precisando de alguma coisa muito urgente e tal, a gente pede que escreva uma carta à presidência do IBGE, um ofício solicitando, mas eu já vou adiantando que nossa reserva de doação nós demos a maioria, porque nós não tínhamos condição de dar manutenção nesse estoque todo. Ia se ficar parado isso numa sala lá, estragar, vai entrar umidade, então é melhor que esteja usado. Por isso que nós fizemos esse programa grande de doação, mas nós estamos já quase no limite do que a gente pode doar. Quero agradecer ao Maranhão por ter trazido a informação ontem, viu? Né? O que nós podíamos doar, então, é possível. Bom, eu acho que o que eu tinha preparado para vocês era isso, não sei se eu deixei alguma coisa para trás aí, agora eu estou à disposição para responder perguntas e dúvidas. Ok. Eu acho que a gente poderia encaminhar para o tópico, tá certo? Feita a exposição geral, a gente for, porque senão talvez embaralhe na questão da resolução propriamente dita, né? Então acho que podia focar primeiro aquele ponto, na ordem, né? O ponto 6, planejamento territorial, né? Discussão sobre regionalização e a questão das RMs, né? E depois a gente seguir na sequência. Eu estou vendo já algumas inscrições, mas eu queria manifestar aqui, Vadir, e seguinte, lembrando, né, eu vejo com muita alegria, né, essa questão do IBGE estar no seu plano de trabalho essa atualização, porque a gente percebe na prática que a regionalização, né, nas micros e médias regiões, ela é de 89, né? Baseada em dados, inclusive, censitários de 80. Então, as dinâmicas demográficas, econômicas, elas tornaram essa regionalização, em vários casos, superada. Em alguns estados mais consolidados, nem tanto, mas em alguns estados isso mudou muito, né? Então, e naquela oportunidade, eu lembro que discutimos com a Denise, com a Maria Luísa, com a Eva, e já estava naquela época na alça de mira do IBGE, só que estava muito próximo ali do censo demográfico e não tinha condição, né, de dividir os esforços. O centro era o censo. Mas a previsão para vocês em 2014. Mas a disposição do IBGE na época, até fazendo uma relativa autocrítica do processo anterior, onde a participação dos estados tinha sido praticamente nenhuma, que a disposição do IBGE era de envolver os estados nessa discussão, ouvi-los, né? Até porque os estados têm suas regionalizações, né? Construíram até nesse período, né? Ou alguns, mais de uma, né? Regionalizações setoriais. Então, eu queria ouvir de você se está previsto isso, né? Uma participação dos estados nesse processo, né? A gente acha que, aliás, na época, tínhamos uma proposta formal, né? Formulando essa proposta de um grupo de trabalho, né? Com uma representação de cada um dos estados, né? Essa é uma questão. E aí, nesse grupo de trabalho, por exemplo, poderia, inclusive, incorporar a discussão metropolitana. Eu acho que aí cabe, né? A segunda questão, aí uma pergunta também, o insumo importante para essa atualização é a REGIC, com certeza. A última foi em 2007, é isso?
está prevista alguma nova REGIC? Né? Também, até porque, na época, eu tinha ouvido alguma coisa que a intenção do IBGE era realizar alguma coisa no intervalo a cada 5 a 10 anos. Né? Então, já temos aí 6 anos, não sei se já tem a previsão. E, por fim, é a questão do rebatimento da regionalização na Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Né? Várias pessoas... Teve agora a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que o Ministério da Integração organizou. O Edil estava lá presente, o Haroldo, que estava aqui, estava presente, a Lília estava presente. Eu acho que tinha mais gente aqui, né, presente na conferência, que foi concomitante com a CODE lá do IPEA. E na carta, né, da conferência, saiu um parágrafo, né, entre os parágrafos, que diz o seguinte, é curto: é necessário ampliar a discussão sobre a construção dos critérios de elegibilidade e indicadores, incorporando as 3 esferas públicas, governo federal, os governos estaduais e distrital, representações dos governos municipais e os diversos segmentos da sociedade civil, tal como os movimentos sociais, organizações empresariais, dos trabalhadores e as instituições acadêmicas. Ou seja, no processo de elaboração da PNDR e na definição dos critérios de elegibilidade, ampliar essa discussão. Né? Isso significa incorporar os governos estaduais, né? Está falando um pouco da nossa participação, porque, de alguma forma, quem lida nos estados com essa questão do desenvolvimento regional são as secretarias de planejamento, né? São as instituições de planejamento e pesquisa. E isso também tem um vínculo, porque a PNDR é feita com base na regionalização do IBGE. O recorte dela são as micro-regiões geográficas. Né? Então, eu te perguntaria, quer dizer, essas 3 questões, né? Em relação à formação da comissão, né? Uma comissão que faça essa atualização e que incorpore os estados, a questão da REGIC, né? E um pouco como você vê essa relação da regionalização com, se é que você tem informações mais apuradas, da própria PNDR. Bom, a incorporação dos estados nessa discussão, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu já falei e só reafirmo, da mesma forma que nós temos os fóruns de estatísticas sociais, os fóruns de estatísticas econômicas, trabalhando na reformulação desse tipo de produto do IBGE, da mesma forma nós vamos incorporar os estados na discussão da nova regionalização. E assim, nada melhor eu vejo do que o fórum técnico, como é esse fórum da ANIPS, entendeu? Acho que é o fórum mais qualificado para a gente consultar e trocar informação e aprimorar e apurar a metodologia para fazer isso. Como eu falei, durante esse ano de 2013 ainda nós vamos ter uma primeira proposta metodológica e que nós vamos fazer essa apuração junto com os institutos de pesquisa estaduais e vamos convidá-los. Para nós é até muito bom que vocês estejam conosco nessa empreitada. Com relação à REGIC, também, a REGIC, apesar dela ser uma informação estrutural, né, que ela não tem realmente uma mudança conjuntural muito grande, talvez nem se justifique, talvez, essa periodicidade de 5 em 5 anos, como foi citadas aqui, mas também está aqui no nosso planejamento estratégico publicar as metodologias e análises da produção das informações relativas à região de influência das cidades, né, nos seguintes temas: divisão urbana regional, centro de gestão dos territórios, em 2013, e região de influência das cidades, áreas fronteiriças, em 2015. Então, é quase que dá uma tematizada um pouco na REGIC. Mas também, além disso,
há uma outra linha de trabalho que diz respeito a essas ligações entre cidades, que é uma linha de trabalho sobre redes e fluxos. Deve estar saindo esse ano uma primeira publicação sobre os fluxos aéreos, as ligações entre as cidades e como é que se formam as hierarquias, né, a partir das ligações dos fluxos aéreos. Os próximos temas são o cadastro de empresa, a partir do cadastro de empresa, da localização das matrizes, das filiais e tal, também vê isso. Fluxo terrestre em 2014 e redes de fluxos telefônicos para 2015. Todos esses temas vão formando subsídios para que, ao final, você consiga construir uma nova região de influência das cidades. Tá? Então, a ideia é que, anualmente, se tenha um tema a ser explorado de forma a que se acumule informação suficiente para montar um novo quadro de região de influência das cidades com uma dada periodicidade. Eu não afirmo que seja 5 anos, mas a ideia é que não seja também trabalhos pontuais, faz um hoje e o outro lá, que venha sendo um trabalho que venha sendo construído cumulativamente, com uma série de informações sobre como é que se dá essas redes e essas ligações entre as cidades, né? E isso tudo também vai alimentar a própria metodologia de construção das regiões, né? Apesar de não serem regiões em si, essas ligações, você pode ter ligações no fluxo de carga aérea, por exemplo, de Manaus com São Paulo, muito forte, é uma das enormes, tal, que não constitui uma região, é uma ligação entre cidades fortíssima, mas está longe de constituir uma região. E a terceira é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? Realmente, eu não tenho informação nesse momento para dizer que nós teremos. O nosso ânimo, realmente, é você construir, a partir dessa série de informações, tecnicamente, uma proposta nova de regionalização que tem, como eu falei, que tenha sentido analítico, né? E que, depois, se isso vai servir para a política, né? É claro que a componente política é uma das componentes que vai construir para a construção dessas regiões, mas ela não é a única. E como é que isso vai ser apropriado para a construção das políticas já é um passo adiante a partir do novo quadro de regionalização construído. Eu acho que a gente não parte da política para construir a região, parte de uma série de outras informações para construir as regiões, inclusive da política, também não ignora essa componente, mas não está amarrado, não fica uma amarração direta com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Até porque, infelizmente, como você mesmo disse, essa política está sendo feita com base numa regionalização muito antiga que, em muitos e muitos casos, não tem nada a ver com a realidade. Esse é o problema. Não tem nada a ver, entendeu? Então, por isso que nós precisamos de regiões novas. Então. Está aberto. Quem tinha levantado, Pablo? Outro ponto. Quer falar, Aldo? Pode falar. Eu concordo com o Vadi quando ele diz que aquela regionalização das áreas metropolitanas de 1969 tem coisas que, por exemplo, patamar populacional de 400 mil habitantes. Se foi, né? Hoje as metrópoles têm milhões de habitantes, não é? Seria o caso até de Brasília, que tem 2.600.000 habitantes. Mas tem uma coisa que era importante naquela época, que era o fluxo derivado de indústrias estabelecidas na sede da metrópole, né, quer dizer, no core metropolitano, que dava fluxos e que era um balizamento interessante,
que também não vai se aplicar. Eu escrevi uma nota técnica para a presidência em que eu avalio isso. Quer dizer, nós não temos indústrias capazes de dar fluxo. O nosso fluxo é terciário. Tanto que a REGIC dá para Brasília o caráter metropolitano, a terceira metrópole nacional, São Paulo, Rio e Brasília, não é? Em função dos fluxos que estabeleceram a partir, inclusive, pelo aeroporto internacional que nós temos, que é muito movimentado, não é? Eu pergunto se alguma outra variável foi incorporada. Você falou em uma variável política. O que seria isso? Quer dizer, que outra variável você teria para dar subsídio a essa nota técnica, que até posso lhe mandar para a sua crítica? Tá, eu prefiro que você mande, até para eu passar para o nosso coordenador de geografia, que ele vai poder responder com muito mais segurança técnica do que eu, né? Mas eu citei algumas aqui, em termos de fluxos, que vão ajudar a compor, né? Fluxo aéreo, a questão das empresas, da centralidade das empresas versus as suas unidades descentralizadas, fluxo de carga terrestre, né? Fluxos de telefônicos, de ligações. Ou seja, existem, eu só citei 4 aqui, que são os que estão no nosso plano de trabalho imediato dos próximos 4 anos. Mas, sem dúvida, uma série de outras componentes são usadas. Bom, eu citei a componente política. Bom, primeiro, a política administrativa é óbvia, porque nós não podemos, apesar de, muitas vezes, os dados mostrarem que as regiões extrapolam os limites estaduais, a gente vai ter que, numa proposta dessa, provavelmente respeitar os limites estaduais, né? Pega a própria Brasília aqui, o Distrito Federal, e Goiás vão formar a região metropolitana. Você pega a região de Juiz de Fora, uma região que extrapola Minas Gerais, ela atinge parte do Rio de Janeiro e assim por diante, mas nós vamos ter esse constrangimento, essa barreira político-administrativa. Viu, Vadir, essa variável vai ser superada com uma PEC que é da autoria do senador Adelmir Santana, que é o nosso presidente aqui da FEComércio. Ele tem uma PEC de 2007, 2008, e está rodando no Senado, prevendo a possibilidade de 2 unidades da federação delimitarem mutuamente, né, seria o caso de Goiás e DF, delimitarem a nossa região. Quer dizer, eu diria área metropolitana, porque nós já temos a RID, não é? Então, você tem RID e região metropolitana, vai dar um choque aí. Então, mas o governador decretou aqui o fim da secretaria, quer dizer, o fim não, ele mudou de nome a Secretaria do Entorno para Secretaria da área da região metropolitana. Então, ele criou região dentro do DF, porque ela não extrapola para o estado de Goiás, porque quem extrapola o estado de Goiás é a rede, que tem 22 municípios, que já está bem delimitada por uma lei. A ideia nossa é acompanhar essas definições legais, mas ter alguma definição técnica, analítica, como eu falei, para isso, que tenha sentido analítico, entendeu? Que não fique amarrada a questão legal. Por isso que nós não vamos poder chamar de micro e meso, porque micro e meso está amarrada com um monte de lei aí e tal, que já amarra. Nós vamos ter que chamar de outra coisa. Então, vamos ter que criar Acho um que nome. até a questão do rosto do petróleo está vinculado com a questão das micro, não está? Pois é. E aí a ideia seria criar um único nível de subespaços estaduais, não novamente 2, ou você poderia ser 2. Não, isso não está definido. Não está definido. Provavelmente 2, mas não está definido ainda na metodologia. Ainda está em desenvolvimento. Está em aberto para esse ponto. Eu queria só reforçar essa questão que foi citada da PNDR. Ela é conduzida pelo Ministério da Integração, e aí utiliza essa subdivisão em micro-regiões. Mas tem um ponto bem interessante, que aí fica claro que, às vezes, é preciso uma integração maior entre entes diferentes do próprio governo federal, que é o caso do recorte do semiárido, que foi citado aqui também na apresentação.
O Ministério da Integração, ele considera que o semiárido tem 1.133 municípios. O IBGE considera que tem 1.134. E o INSA, que é o Instituto Semiárido, que foi criado no governo Lula, considera que tem 1.135 municípios. Isso em função de uma divisão de um município no Piauí e um município na Bahia, foram desdobrados, né? Foram criados novos municípios, distritos que viraram municípios, e o Ministério da Integração não considerou quer dizer, os municípios que foram criados a partir dos originais, eles não estão incluídos como semiárido. O IBGE incluiu só o do Piauí e o INSA incluiu os dois. Então, se você pegar, por exemplo, o recorte, o mapa do semiárido do Piauí, do IBGE, você tem um ponto branco no meio do semiárido do Piauí por conta desse município. Então, assim, poderia aproveitar essa questão do IBGE trabalhar essas atualizações anuais e trabalhar isso de forma integrada com esses demais órgãos, especificamente no que tange aí essa questão do semiárido, que para nós do Banco do Nordeste é uma questão muito importante. Roberto. Está anotado aqui, se nós fizermos assim, nós fizemos errado. Maurílio, eu queria fazer uma sugestão, até, né, em cima dessa colocação do Vadir, para facilitar a própria... Ele está dizendo que vai haver uma discussão metodológica, né, prevista para esse ano, e que seria intenção chamar, né, as próprias institutos de pesquisa. O que vocês acham da gente... eu não tinha pensado nisso, por isso que eu não sugeri antes, mas de criar uma comissão de regionalização, à luz do que das demais, né? E a gente poderia até ter como critério aqui, para não ter um número amplo, que tivesse um estado por macro-região, ou seja, cinco institutos, né? 5 órgãos estaduais ficariam vinculados, que eu acho que facilitaria essa articulação com o próprio IBGE. É uma sugestão que eu colocaria em debate. Eu acredito, a exemplo da proposta anterior, com a Márcia aqui presente, com a criação de outra comissão, além dessas 5, que ela teria um caráter mais permanente, né? As 5 comissões que foram criadas hoje, eu acredito que cabe a formação dessa comissão no âmbito da ANIPS, e exatamente com essa dimensão proposta pelo Júlio. Aí os demais que entendem, que acham a respeito, e a gente informa, porque é um assunto interessante, um assunto muito importante, e que a gente não podemos deixar passar assim. Eu acho que não vejo problema. Uma pergunta, Júlio. Seria de regionalização, seria de regionalização e desenvolvimento regional? Acho que poderia ser. Poderia incorporar, inclusive, essa própria... Como elas estão vinculadas, né? E as instituições têm... Eu acredito que são coisas diferentes e amplia muito o leque de atuação dessa comissão. Você coloca muito bem essa questão, regionalização e desenvolvimento regional. Aí vamos ver se teremos fôlego para isso, que tenha articulações com áreas distintas no governo federal. Pois é, mas porque... Não só com o IBGE. É verdade, e a questão é essa mesmo, porque a orientação que o Vadir, né, colocou aqui, ela não vai recobrir nada desse outro assunto aí que a gente está falando, e pode até entrar em contradição com ele, né? Ou seja, e que também vai provavelmente virar lei. Então, isso me preocupa. Você vem colocando esse assunto e eu não estou vendo solução. Viu, Maurílio? Embora eu acho que sejam dimensão, que serão assuntos distintos, viu, Maurílio? Mas acho que estão relacionados, exatamente por esse motivo, porque vai ser com base, né, na regionalização que o Ministério da Integração, a Casa Civil, vão propor, né, a formulação de vão encaminhar ao Congresso a proposta da política, né, e vira lei. Tá certo? Deixa eu dar um detalhe. O detalhe é o seguinte, ele fala fluxo terrestre, fluxo aéreo, fluxo de comunicação, sei lá, e outros fluxos. Tá certo? Nada disso provavelmente vai ser satisfatório para os critérios de elegibilidade.
Não, eu diria mais. Qual é o problema? Como o Valdir mesmo disse, se a regionalização que existe agora, a do IBGE, que é utilizada na PNDR, ela está superada, em vários casos está superada, qual é o problema? Está arriscado a se aprovar uma lei, tá certo? Caso o Ministério da Integração mande isso aí, como está a pretensão, nos próximos, segundo lá o ministro, os 180 dias, está arriscado a aprovar uma lei que vai ser uma lei torta, porque a definição da elegibilidade, ou seja, da seleção das regiões contempladas, ela não conversa com, né, o problema, as questões regionais. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que poderia ser tratada nesse mesmo âmbito, até para os órgãos estaduais levarem essa preocupação para o Ministério da Integração Nacional e dizer o seguinte: olha, se já esperou tanto tempo para levar essa lei para o Congresso, espera, né, um pouquinho mais, até porque está no plano de trabalho do IBGE, ao invés de levar em 2013, leva em 2014, mas leva com uma revisão da regionalização efetuada e acordada em âmbito nacional. É só por esse motivo. Só uma observação. Mas é complicado trabalhar esse assunto no nível de uma comissão, por exemplo. A especificidade dos estados, acho que tira a legitimidade da gente de tratar. Infelizmente, tem que ser na base da conversa com todos. Não, a conversa é com todos. É complicado. Deixa eu dizer, Marina, a história. A conversa é com eu imagino que o IBGE vai chamar os 27 unidades da federação, com todos. Cada um vai colocar o seu problema. A história da comissão, como nos demais temas, é apenas para fazer a articulação com o IBGE, para o IBGE não ter que toda hora conversar com todos. Tá certo? Então, ele sabe como foi. Não tem problema nenhum. Se tiver uma comissão com os 27, não tem problema. Eu só estou dizendo. Mas, veja só, na demografia também não é com todos? É com todos. Na demografia é com todos, na cartografia é com... Não, cartografia é com todos. Não, acho que é com todos. Todos os temas, é com todos os estados vão participar. Eu imagino que a tarefa das comissões é uma tarefa de estreitar as pontes, é articulação, não é para definir. Eu acho que é isso. Né? Eu acho que não... a questão da demografia lá, a Codeplan está entrando lá, ou da cartografia, que está assumindo a responsabilidade de coordenar, mas ela não vai falar sobre o que pensa Minas, o que pensa a Paraíba, o que pensa o outro. Ela vai apenas fazer a ponte para, quando tiver uma discussão que envolva a todos, tem que chamar todo mundo. Eu penso isso. Eu acredito, como tivemos as manifestações aqui, a sugestão de criação da comissão de regionalização, nesse processo de atuação da comissão, nas suas atribuições, ela teria que buscar esse tipo de integração, mas não a gente nominar a comissão de regionalização e de desenvolvimento regional. Nós poderemos ser confundidos aí na nossa atribuição. Mas fica claro que a comissão de regionalização ela teria que ter a preocupação de fazer esse tipo de integração. Eu me preocupo muito essa questão. De acordo. Mas não vou. De acordo. A criação da comissão de regionalização e, na definição das atribuições dessa comissão, ficaria claro essa questão do desenvolvimento regional. Sim. A comissão, sim. A comissão de regionalização, sim. Um representante por macro-região. Só de articulação, a comissão de regionalização. Agora, na definição das atribuições, que fique bem claro quais são os envolvimentos que a comissão terá. Mas... Um assunto que é um pouco até técnico, sempre precisa de articulação. Ele tem um acesso a... Marilena, mas o que está sendo colocado aqui é que, geralmente, as comissões elas terão a atuação mais ampla do que com uma instituição específica. Assim foi a de demografia, quando nós discutimos ontem, tem um relacionamento estreito com o IBGE, mas temos outras articulações. A comissão de cartografia, como você colocou, também, e a comissão mais do que a comissão de capacitação não existe.
Entendeu? Então, se a gente nós não nominamos aqui comissão de capacitação, de articulação com isso, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Comissão de capacitação. Ok? Maurício, acho que a questão de regionalização no Brasil, historicamente, se depara com duas pontes, né? Dois lados, não pontes, dois lados. O interesse político na questão da regionalização, que sempre tem, e, obviamente, o estudo, a metodologia, o conhecimento técnico que o IBGE emprega para, né, dentro do recorte, dentro do mapa brasileiro, do Brasil, fazer esse recorte o mais adequado possível à sua realidade. Eu acho que uma comissão de regionalização ela pode ser a intermediária entre o viés político e o técnico do IBGE. Eu vejo que a comissão de regionalização ela não deixaria o IBGE sozinho na questão da atuação nesses recortes. E também seria subsídio para os governadores, né, para os nossos dirigentes políticos, para se respaldar na definição de uma política de regionalização para o país. Então, eu acho que é de suma importância uma comissão de regionalização. Pronto, exatamente. Isso aí já foi aprovado, eu acredito, a criação da comissão de regionalização, e, pelas suas palavras, é uma comissão que vai ter um peso forte aí, né? E daí a sugestão de representantes por macro-região, no meu ver, é fundamental, porque, senão, isso vai virar uma feira, né? E ninguém se entende, passará a ninguém se entender se essa comissão tiver um número exagerado de membros que não possa conduzir a sua atuação, incluindo essa linha de articulação política que você coloca. Bom, eu acho que o que o IBGE espera dos senhores e das instituições que os senhores representam é uma interlocução técnica mesmo, e o conhecimento que vocês têm no território muito mais apurado do que quem está sentado numa cadeira lá no Rio de Janeiro, certo? Por mais dados e informações, vocês têm o conhecimento do território e a informação técnica tal. Se isso vai redundar na formulação da política de desenvolvimento regional, se vai redundar numa alteração da distribuição de royalties, se vai redundar, tal, não cabe ao IBGE, como órgão técnico, esse tipo de interferência na formulação das políticas ou no uso, né? Cabe a gente zelar contra o mau uso das informações que a gente produz. Mas nós não temos controle sobre exatamente o uso. Então, acho que uma comissão desse tipo ela vai ser bastante útil para a gente, digamos, agilizar a comunicação. Em vez de eu mandar uma comunicação para 27 e ficar esperando talvez eu mandando para 5 e esses 5 trabalhando na sua região e centralizando e dando um retorno, alguma coisa assim. Na hora do vamos ver mesmo, que cada um vai ter que olhar para o seu território, né? Não vai poder olhar, não vou querer dar palpite do território do vizinho. Já basta a gente dando palpite do território do país inteiro. Então, aí tem que ser, na hora da consulta, para valer mesmo, cada instituição vai ter que olhar para o seu território. Mas no processo, na definição de metodologia, na definição de datas, vamos dizer que a gente, em vez de chamar os 27, faça fóruns regionais, faça não sei o quê, a comissão pode, talvez, agilizar alguma coisa nesse sentido da troca mais rápida de informação. Ou não, né? Ou não. Também é, mas talvez
organizar uma discussão prévia ou alguma coisa, não sei. Tá? Eu também pode ser burocracia só. Também, aí cabe a vocês decidir. A gente aqui está para respeitar as instâncias de vocês. Então. Eu acho, viu, Mariana, para mim está muito claro que é um papel de articuladora a comissão, né, dessa coisa. Ou seja, suscitar o debate dentro da região, tá certo? Então, vamos supor, Minas Gerais está nessa comissão representando o Sudeste. O que Minas Gerais vai fazer vai ser conversar com São Paulo, com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, né, em relação a, né, como... Sim, mas é isso. E retornar para o IBGE qual é a posição do... Por exemplo, o IBGE quer marcar uma reunião para discutir metodologia. Ao invés dele entrar em contato com 27 na federação, ele entra em contato com 5, para chegar, por exemplo, uma definição de uma data e um local. Eu acho que isso facilita, né, essa interação. Ninguém, como ele disse, ninguém vai responder ou dar palpite no território alheio. Não se trata disso. É apenas uma comissão que possa facilitar essa articulação e conduzir alguma discussão intra-regional. Eu acho que isso, né, até a gente já tem, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né, em alguns momentos, por exemplo, realizamos encontros economistas do Centro-Oeste, tá certo? E, nesse momento, sempre tenta uma pauta sobre as distintas regiões, a questão da disparidade de renda. Ou seja, são assuntos que a gente trata. Com certeza, no Nordeste, isso é tratado também em vários fóruns, Sudeste talvez menos, né, nesse caso, porque muito faz forte. Nordeste, Centro-Oeste, Norte, né, Sul, Sudeste, parece que é mais... Até porque tem muita coisa, peso pesado, né, são 3 pesos pesados ali. O Espírito Santo é que sofre um pouquinho nessa história, né? Mas eu acho que nas outras regiões... Mas nas outras regiões isso é comum. Então, nesse caso, é mais esse papel mesmo de articulador, de estimulador de uma discussão intrarregional. Agora, claro, entendeu, que na hora que tiver uma apresentação metodológica, né, a ser feita pelo IBGE, vão ser chamadas 27 estados, não tem dúvida. Caso haja acordo, né, em relação a isso, né, eu gostaria que a Codeplan, se houver concordância dos colegas de Mato Grosso e de Goiás aqui presentes, gostaria que a Codeplan gostaria de estar representando o Centro-Oeste. Ok. Nordeste. Olha, até pelo esvaziamento do auditório, no primeiro momento, a agência Condep Fidem se coloca como membro da comissão representando o Nordeste, Estado de Pernambuco. Acho que é importantíssimo, porque, além da Universidade Federal de Pernambuco, que pode dar uma grande contribuição, tem a própria Fundação Joaquim Nabuco também, então, integra muito lá. Né, okay. Norte, o IDESP já foi, né? Está só o Acre. Pode assumir? Assume. Você é plano do Acre? Para mim fica difícil assumir esse compromisso, eu teria que levar essa demanda, né? É inviável nesse momento. Pode ser. Mas eu acho que talvez o IDESP, até por até por antiguidade, né, poderia assumir esse papel de articulador. A gente conversa, né, com o caso do Norte. Né? Sudeste. Para mim, né? São Paulo já São Paulo foi. já se retirou. Espírito Santo? Instituto Jones? Tá bom. E o Sul... Eu conversei esse assunto com o Marchetti, já tinha conversado com ele anteriormente, né? E ele disse que toparia, né, assumir. Agora, não conversei com o pessoal do IPARDES. Bom, já que houve essa articulação, a minha sugestão, até digamos assim, em homenagem, aqui nós temos 2 grandes instituições fundadoras da ANIPS que estão retornando assim a sua participação, que é
a Fundação João Pinheiro e o IPARDES. Então, eu ia sugerir exatamente o IPARDES Ok, não para tem, liderar. Mas aí, se você vê, a gente articula com o Marquete, não tem problema. Ele e não vai, pode ser não que vai- o IPARDES não queira, né? Mas não tá, o pessoal já foi. Eu mantenho a minha colaboração sem problema algum, inclusive se na fundação, se precisar da mão. Eu só acho que era um pouco de burocracia, mas enfim, tudo bem. Tá? Pode contar conosco, com certeza. Ok. Partimos para o próximo ponto, que é a questão da questão dos limites políticos. Deixa eu só entender essa questão, Vadir. Aquele mapa que você apresentou 4 situações. A quem já assinou, né? Quem já também concordou e só falta assinar, não é isso? Está em andamento. Está em andamento. Ou na Procuradoria do Jurídico do... Tem uma outra situação que eu não me recordo e tem uma última que os estados ainda não deram resposta. Né? Que eu acho que são... A gente está entendendo, né, pelo menos o que a gente colocou aqui nas conclusões, que nós poderíamos ajudar no sentido de buscar dar uma celeridade. Por exemplo, no caso aqui do Distrito Federal, aparece lá com aquela corzinha que não deu resposta, mas a gente já respondeu para o governo. Tchau. A gente respondeu para o governo. O GDF propôs que a Codeplan representasse, né, o Distrito Federal, e já respondemos para a Secretaria de Governo. Provavelmente, estou vendo que eles não responderam para vocês ainda. Né? O que a gente pode fazer é ir lá na Secretaria de Governo e falar, olha, vocês precisam responder lá para o IBGE. Né? Eu acho que Eu mando isso com detalhes aqui para a Secretaria de ANIPS, com detalhes de cada estado, para a gente poder saber onde é que está, onde é que não está, porque aquilo é só uma coisa pictória. Não é isso, Maurílio, que aí acho que a ANIPS vai ajudar nisso, né? Onde a coisa está travada, né? Então, só resta aquele outro ponto que é a questão do georreferenciamento, né? Da geotecnologia. Diga, Pablo. Vadir, a questão da engine ali é a mesma engine do i3Geo, né? O Map Server rodando o servidor de mapas e a parte de desenvolvimento, que alguns estados receberam treinamentos por parte do Ministério do Meio Ambiente, quando estava sendo difundidas as tecnologias do i3Geo. Aham. Permite customizar também, né? E permite também fazer o download das bases, né? Que foi um dos pontos que a gente discutiu ontem, o acesso às bases, que está até na pauta, né? O acesso às bases cartográficas. No i3Geo tinha a ferramenta, né, de você fazer download das bases, pelo menos vetoriais, né, que estavam lá disponíveis. Provavelmente deve ter também essa ferramenta. Bacana. Ô, Cárita, você como membro da instituição coordenadora da Comissão de Cartografia, não gostaria de se pronunciar? Senta aqui. Aí, tá cheio de... Aí. Pode falar. É só... Tá. Entendeu? Fala. Mas está funcionando. Eu gostaria, assim, de contextualizar a criação dessa comissão dentro da ANIPS, que está com o nome de Comissão de Cartografia, mas eu já faria uma sugestão para a gente trocar para uma Comissão de Geoinformação, que amplia um pouco mais a proposta dela.
E eu queria ressaltar o potencial da INDE para as instituições de pesquisa estaduais. Como o senhor Vadi colocou, o plano de ação da INDE vai entrar numa fase de integração maior com os estados, né? E a INDE tem uma proposta muito de seguir uma direção de receber das instituições produtoras de dados geoespaciais para que esse compartilhamento aconteça. Então, mais do que só uma troca de dados, é uma ampliação da capacidade de gestão dessa informação e disponibilização dela da forma mais fácil possível. Acho que o IBGE tem feito a parte dele do ponto de vista da infraestrutura. O visualizador melhorou bastante do ponto de vista tecnológico. O I3GEO foi um princípio, eles avançaram. E eu queria insistir, então, que essa comissão vai ter esse papel de promover esse debate dentro da ANIPS e tentar se aproximar um pouco mais dessa discussão. E aí eu faria uma pergunta para o senhor Vadi: como é que o senhor vê uma possibilidade da ANIPS, de repente, participar de reuniões da CONCAR, ou ter acesso a algumas pautas, ou fazer reuniões específicas com ela, e com o próprio comitê da INDE, que eu sei que o comitê da INDE tem reuniões regulares, ordinárias, e a gente está trazendo essa proposta da ANIPS se integrar com essa temática que é fundamental. E um outro ponto, que foi o outro, eu não sei se a gente já fala, que é a questão dos PDAs, com relação aos equipamentos, talvez a gente não tenha uma restrição no momento. O que a gente tem refletido é com relação ao desenvolvimento de software, que o IBGE tem uma tradição, e softwares destinados para pesquisa de coleta de campo. A Codeplan, aqui no DF, faz essa pesquisa domiciliar e é toda manual, em formulário, em papel. E a gente está passando por um processo de refletir: vamos comprar, não vamos comprar? Vamos comprar um software de uma empresa ou vamos pedir para ela desenvolver para a gente, sendo que o IBGE já fez isso, tem uma expertise, tem equipe. Então, seria nessa linha. Essa seria a segunda questão aí. A questão da ANIPS participar dos fóruns, tanto da INDE como da CONCAR, A CONCAR, na verdade, ela tem uma composição definida lá por regimento, tal, mas nada impede que a gente convide a ANIPS, será muito bem-vinda para participar e, quem sabe, num processo de reformulação da própria CONCAR que está em curso, incorporar a ANIPS como membro, né, efetivo da CONCAR. Isso é interessante. Já nos grupos técnicos e nas subcomissões, isso é livre, a gente pode discutir com a Comissão de Cartografia quais são aqueles grupos que vocês têm mais interesse em participar, e eu posso fazer, eu sou o secretário executivo da CONCAR, eu posso fazer a intermediação para que haja esse convite regularmente, para que vocês entrem na lista de serem convidados regulares. A questão desse repasse da tecnologia, das geotecnologias para a pesquisa, eu acho, eu vou conversar, eu vou levar lá para as nossas áreas, para áreas de TI nossa, tal, e ver como é que pode se montar alguma coisa, porque eu acho que essa é uma necessidade não só de vocês, alguma coisa até talvez na nossa escola de governo, que o IBGE tem uma escola lá, a Escola Nacional de Ciência e Estatística, que parte dela também é uma escola de governo, como é a ENAP, e que também a gente pode construir lá alguma coisa em termos de capacitação dos demais agentes, aí, órgãos produtores de pesquisa, no uso da geotecnologia para
para a pesquisa, né? Eu acho que é uma demanda justa, porque realmente nós avançamos muito nessa área, né? Como eu falei, a grande vantagem da gente ter o G e o E foi essa, eu acredito, e eu acho que nós temos toda a obrigação até de repassar esse avanço que nós já atingimos. Então, eu tenho que conversar tanto com o pessoal nosso de TI, mas aí eu também faço contato com a Comissão de Cartografia da ANIPS para a gente ver como é que faz esse repasse de conhecimento, que eu acho fundamental. Essa proposta da questão do software, ela tem muito também uma preocupação nessa questão de convergir para uma padronização. Que na medida que o IBGE está se colocando, e de uma forma muito salutar, como um coordenador, como centralizador dessas ações, desses trabalhos, que os estados, que as instituições estaduais também possam estar convergindo para ferramentas com uma padronização ou uma aproximação com os padrões IBGE, para que a gente possa ter esses resultados, ou essa integração e comunicação assegurada. Mais alguma consideração? Uma visualização. Eu acho que o INDE, num curto espaço de tempo, vai também ser gerenciado pelos estados e pelos municípios. E aí eu acho que nós teremos uma integração, né, de toda a geoinformação do Brasil, né? Já que acredito que essa é a proposta de futuro para o IBGE, em trabalhar um software, né, livre, né, aberto, e que capacita o gerenciamento pelos próprios estados também. Acho que é interessante, um projeto muito bom. Vai lá, Valdir. Só uma última colocação, não falando do software de pesquisa propriamente dito, de coleta, mas esse software da INDE, esse visualizador da INDE, ele hoje já pode ser utilizado através de uma parametrização, por exemplo, na página de qualquer instituto aí. Na sua página, com seus dados, independente de estar na Índia ou não estar na Índia, é só seguir os padrões de geosserviços. Então, isso já é assim, ninguém precisa comprar mais ou contratar uma consultoria para desenvolver um visualizador de dados estatísticos dentro de um mapa, tal, não sei o que, isso está pronto. Isso sim já pode você entrar em contato com o IBGE, que isso é free, é de graça, não precisa mais gastar dinheiro com isso. Entendeu? Nenhuma instituição precisa gastar. A não ser que ache que o nosso é uma porcaria, que pode fazer melhor, mas tem muita gente que acha, então vai e faça tal, né? Mas se não for esse o caso, não precisa gastar. E na questão da coleta, eu vou levar e vou ver como é que a gente pode equacionar isso, tá bom? O Maurício estava perguntando, Júlio, tem restrição de horário aqui e tal, como ontem no MP? Eu falei, restrição de horário não, tem de quórum. Mas várias delegações de fora, né? Então o pessoal com voos, né? Questão de horário de voo e tal. Acho que está na hora, já podemos encerrar, né? Eu vou passar para finalizar, vou passar para o Maurício, mas aqui na condição de anfitrião, eu quero inicialmente aqui agradecer ao IBGE, né, pela atenção dada aqui nessa discussão aqui à tarde. Eu soube, viu, Vadir, ligando ontem, e quando me confirmaram que não seria possível a vinda da Asmália, né, por conta desse problema de saúde, mas que vocês... Eu liguei exatamente numa hora, né, que a Márcia disse, olha, a gente está aqui exatamente reunido, discutindo, né, sobre essa pauta aqui que vocês nos enviaram. Então, é muito gratificante para todos nós, né,
termos tido essa atenção, né, especial do IBGE, com várias respostas aqui, algumas questões que a gente colocava em termos de estreitamento de relações e tal, respondidas positivamente, né? Então, e acho que não seria, né, de uma instituição tão gabaritada, né, tão importante, né, para o Brasil como é o IBGE, não seria realmente se esperar outra posição que não essa de extrema colaboração, de extrema cooperação com as instituições estaduais, né? Então, na condição de aqui anfitrião de todos os estados, eu quero agradecer ao IBGE, quero também agradecer a todos os estados, né? Agora apenas alguns aqui presentes, mas todos os 21 estados que se fizeram representar através das suas instituições, em alguns casos até mais de uma, algumas instituições regionais, como o Banco do Nordeste, né, o ETN, e a própria equipe da Codeplan, que também esteve aqui participando, né, dando apoio e também participando do debate. Também fica aqui o meu agradecimento, e, né, ao Maurílio, na condução da nossa NIPES, né, e também pela direção da NIPES ter acreditado, né, e apoiado quando Brasília se propôs a sediar esse primeiro fórum, né, de pronto. Tivemos um posicionamento favorável do Maurílio, né, do Galindo, então também ficam os nossos agradecimentos. Ok. Bom, praticamente você já falou tudo, né? Eu vou só repetir o agradecimento a todos, né? A todos que participaram, aqueles que são estreantes, né, na ANIPES, aqueles que são dos estados também que são estreantes na ANIPES, os nossos agradecimentos pela participação, pela forma como todos atuaram aqui nesses 2 dias, e isso foi resultado, aí acho que não precisa, Júlio, nos agradecer, porque nós ao acreditarmos na Codeplan, nas definições lá em Fortaleza, nós tínhamos certeza do sucesso desse evento, desses 2 dias, porque a participação aqui de 28 instituições, né, representando assim 21, na realidade são 21 estados, e nessas 28 instituições reflete a capacidade, a grande capacidade de articulação que a Codeplan teve na pessoa do Júlio, porque não é fácil reunir, né, nesses momentos difíceis que muitas instituições estão passando, reunir assim com vários fóruns, várias reuniões, a maioria das nossas instituições participou na semana passada da conferência, né, de desenvolvimento regional, e a disposição que teve a Codeplan, na pessoa do Júlio Miragaia, agradeço a toda a sua equipe, Júlio, pelo esforço, né, e de organização do evento e de participação aqui, inclusive, concluída aqui com a jovem. E, para finalizar, eu vou terminar com uma frase. Nesses 2 dias, nós não instalamos apenas o fórum de dirigentes das instituições ANIPES. Nós instalamos uma nova ANIPES, com certeza.